Bom dia, bom dia. Enquanto a gente espera o pessoal entrar aí. Bom dia, Valmir. Bom dia, paz. Tudo bem, Valmir? Enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar aí, vamos compartilhando. Compartilha aí, Valmir. Nos ajude a compartilhar a mensagem do Evangelho. Nos ajude a levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Tudo bem, Valmir? Como é que você está? Como é que estão as crianças aí, todo mundo? Tudo na paz? Então nos ajude aí a compartilhar, você que está entrando. Tem gente que eu não vejo aqui, eu não consigo ver, mas sei que está entrando, então nos ajude a compartilhar, nos ajude a disseminar o Evangelho. E antes da gente começar, só uma orientação aqui, né? Uma instrução. Semana que vem, eleições, né? Vamos estar atentos aí ao que nós temos como candidatos a vereadores, a prefeitos, para que a gente não possa votar errado mais uma vez e acontecer o que tem acontecido no nosso país, na nossa cidade, em cada município desse país, né? Então vamos pedir direção a Deus e votar em pessoas que realmente possam trazer mudanças e melhoria para o povo, para a população, né? Que é o que Deus quer, o bem do povo, o bem do seu povo, o bem da humanidade. Então, que possamos ter consciência na hora do voto. Não peque vendendo o seu voto, seja por uma venda casada num valor, ou seja por uma venda em troca de qualquer outra coisa. Não peque contra Deus, tá bom? Franciele, bom dia. As meninas estão bem. Amém, Valmir. Amém. Estavam na vigília ontem, as meninas? Amém. Amém. Toda a família na vigília, é isso aí. Aos pés da cruz. Então vamos orar para a gente começar, para a gente dar início. O pessoal que está entrando aí, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe aí no feed de notícias e no seu story, com o grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre Marcos, vamos dar continuidade à leitura do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 23 até o capítulo 3, todo o capítulo 3. Nós paramos aqui em Marcos 2, 23, vamos dar continuidade. Bom dia, Franciele. Que a paz esteja sobre o lar de vocês, o lar da Franciele, o lar do Valmir, de quem está entrando aí nessa live. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por mais essa manhã de vida que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Pai, a sua boa mão tem sido conosco. Tem, Senhor Jesus, nos provido, Pai, de todas as coisas. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da menção da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, ao ser anunciada, o Teu Espírito venha trabalhar na área em que nós necessitamos e precisamos, Pai, que seja trabalhada em nossa vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te rogamos nessa manhã e te agradecemos por tudo que tens feito
e que está fazendo e que ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Marcos. Tá bom? Então, na semana passada nós fechamos falando sobre a vocação de Levi, a vocação do discípulo, né? Eu dei o exemplo aqui sobre como um discípulo ele é chamado e ele precisa abdicar de muitas coisas, de algumas coisas, para poder seguir a Jesus. E depois nós entramos no caso do jejum e agora no caso do sábado, ou seja, na questão legalista dos fariseus, na questão legalista dos judeus, tá? De boa parte dos judeus, dos mestres da lei, que se diziam mestres da lei, mas eram legalistas, né? Não cumpriam a lei porque amavam a lei, mas cumpriam a lei de forma legalista. Então nós vamos dar continuidade aqui, versículo 23 de Marcos 2. E aconteceu que passando Jesus, num sábado, pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, aqui os mestres da lei, os fariseus, entram em discussão com Jesus. Sandra, bom dia, paz. Paz, Sandra, família abençoada, família Peçanha, paz, bom dia. Então, os fariseus entram em questionamento com Jesus porque viram os seus discípulos num dia de sábado colherem espigas para comerem. A lei permitia-se colher espigas. A lei permitia-se colher espigas nas searas, nos campos de cereais, colher cereais ou espigas no campo de cereais do seu vizinho, do seu próximo, para saciar a fome. Para saciar a fome. Não para fazer colheita em benefício de terceiros ou para levantar algum fundo ou um roubo, né? Melhor dizendo, um roubo. Então, era permitido colher na seara de outros fazendeiros, que não fosse a sua, para matar a necessidade da fome ali, naquele momento. E só que eles fazem isso num sábado. E existiam regras e leis voltadas para o sábado, que os rabinos fizeram tais regras e tais leis em cima do mandamento, que é o mandamento da guarda do sábado. Então, o mandamento da guarda do sábado, vamos ver lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 8 em diante. Vou ler aqui.
Êxodo capítulo 20, versículo 8. Então, os rabinos, eles, na interpretação da lei dada por Moisés, eles interpretaram a lei dada por Moisés da forma deles, da maneira deles, e criaram regras em cima dessa lei. Da lei do sábado, da guarda do sábado, do dia do descanso. Eles criaram regras em cima dessa lei. E essas regras impediam que qualquer homem, qualquer pessoa fizesse qualquer tipo de trabalho no sábado. Mas que trabalho era esse que não podia ser feito no sábado? Aí as regras, o Senhor falou que não podia ser feito trabalho no sábado. Deus determinou o descanso. Mas que trabalho era esse que não podia ser feito no sábado? Os rabinos, interpretando a lei, impuseram sobre ela algumas regras. Não foi Deus que fez isso. Foram os rabinos, os mestres da lei, que levantaram sobre a lei algumas regras. Nós vamos chegar lá. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado. Os 10 mandamentos, tá? É um dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, dentro da lei, bom dia, Mary, bom dia, paz. Dentro da lei de Moisés, dentro dos mandamentos, era obrigatória a guarda do sábado, ou seja, o dia do descanso. Era obrigatória a guarda do dia do descanso. E nesse dia, ninguém deveria trabalhar. Ninguém deveria trabalhar. Então, eles impuseram regras sobre esse mandamento. E várias regras que eles impuseram chegam ao cúmulo do absurdo. Porque o que Deus fez, quando Jesus, ele diz aqui no final, que o sábado, no versículo 27, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele está querendo dizer que o sábado foi feito para o bem do homem. O sábado aqui, o Shabá, é o dia de descanso, foi feito para o bem do homem, para serviço do homem, e não o homem para servir ao sábado. Então, Jussara, bom dia, paz. Então, o legalismo deles trazia regras referentes ao sábado e não observava o que Deus estava fazendo com o homem através da santificação do sábado, que era uma forma de Deus estar pensando no bem-estar, uma forma humanitária. Deus aqui está instituindo uma, vamos dizer assim, uma lei trabalhista. Vamos usar esse termo. Uma lei trabalhista aqui, né? Trazendo para eles uma questão humanitária e pensando no bem-estar. Era Deus abençoando a humanidade com a lei. A lei veio para abençoar a humanidade, não para trazer jugo. Não para trazer jugo. Então,
quando eles impuseram regras sobre o sábado, e uma dessas regras, como eu falei, que beirava o cúmulo do absurdo, era algumas regras, tá? Vou citar algumas aqui. Uma era, se alguém quebrasse, torcesse ou quebrasse um membro, não poderia ser posto no lugar no dia de sábado. Deveria esperar passar o dia de sábado para então se colocar o membro no lugar. Se não fosse algo contra a vida, não deveria ser feito. Ou seja, se a ferida, eles podiam limpar uma ferida também, mas somente para não piorar a ferida. Ou seja, não tratavam a ferida, só limpavam para não piorar a ferida, por causa do legalismo, por causa da guarda do sábado. Isso para eles era trabalho, ou seja, o bem do homem estava abaixo da guarda do sábado. O bem do ser humano estava abaixo, para eles, estava abaixo da guarda do sábado. E eles guardavam o sábado acima de tudo e qualquer coisa e qualquer ocasião. Então, Jesus está aqui nessa perícope, nesse pedaço de texto do livro de Marcos, mostrando para eles que o sábado foi feito por causa do homem, por questões humanitárias. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 20 agora, sobre o mandamento, que Deus diz, você não vai trabalhar, a sua mulher não vai trabalhar, o seu filho, a sua filha, o seu escravo, a sua escrava, o estrangeiro, nem o animal vai trabalhar. Ou seja, é a justiça de Deus, a benevolência de Deus se manifestando para com todos, não só para com o povo judeu, mas para com aqueles que serviam a eles também. Então, é Deus fazendo justiça, porque se Deus não determinasse o costume daquela época, o povo, vamos lá, voltar ao Egito. O povo judeu no Egito, o povo hebreu no Egito, eles trabalhavam sem cessar, todos os dias, até a fadiga, e morriam por isso. Então o costume da época, desse período da história, era trabalhar todos os dias, para vislumbrar o sustento, ou ganhos, ou riquezas. Então, Deus está estipulando um dia de descanso e santificando esse dia para que eles pudessem descansar o corpo, para que eles pudessem repor suas energias, para que o animal pudesse descansar, não levasse o animal à exaustão, não levasse o escravo à exaustão, não levasse o animal, o escravo, a família, o filho, a filha, ele próprio à exaustão e à morte precoce. Então era Deus cuidando do seu povo, Deus cuidando da humanidade. O mandamento de Deus da guarda do sábado, do dia de descanso, é Deus cuidando da humanidade. Não, Sandra, tudo para eles. Então, tudo para eles. A Sandra está perguntando aqui se podia ajudar em alguma coisa. Não, eles não podiam. Vou te dar um outro exemplo aqui, né? Eles não podiam nem andar uma jornada de sábado, que era 2.000 côvados, ou 880 metros mais ou menos. Eles não podiam andar nem 1 quilômetro. Se eles andassem 1 quilômetro, ou seja, quem conhece aqui o Paiol sabe, eu vou daqui ali na Igreja Batista e volto 1 quilômetro. Fiz um trabalho, sou condenado. Não cumpri a lei. Então, eles estipularam regras. Então, se alguém ficasse, como eu falei, se alguém ficasse ferido e essa ferida não fosse de morte, não se tratava essa ferida.
não se ajudava o próximo nesse dia, se não fosse por questão de morte. Eram regras estipuladas pelos rabinos dentro do sábado. Então, não se ajudava, não se cuidava de ninguém, não se fazia nada no sábado. Então, beirava o absurdo. Só que Jesus vem e diz para eles: vocês nunca combatem o que eles estão falando com a própria palavra. Ou seja, eles não são estudiosos, então vocês conhecem a palavra. Então vocês sabem o que Davi fez quando teve fome. Davi aqui, quando Jesus menciona essa ocasião em que ele entra na casa de Deus, no templo, para poder saciar a fome, e come do pão da propiciação, que era destinado somente aos sacerdotes. Ninguém poderia comer desse pão, somente os sacerdotes. E Davi, ele mente ao sacerdote, ele fala uma mentira para o sacerdote. Ele está fugindo de Saul, Saul quer matá-lo, Jonatã, o filho de Saul, ajuda, e ele está fugindo de Saul, e ele está com fome. Ele e aqueles que fugiram com ele estão com fome. Ele precisa se alimentar, porque senão vai morrer. Então ele vai até o sacerdote e ele pede ao sacerdote o pão, alguma coisa que tem ali. E o sacerdote entrega para ele o pão. O sacerdote primeiro teme e depois entrega para ele o pão. Ele não poderia comer, ele mentiu ao sacerdote. Ele disse que estava a serviço do rei e era uma coisa urgente, e não saiu com pão, não saiu com arma, não saiu com nada. Bom dia, Jorge, paz. Então ele mente ao sacerdote e come o pão. E o que aconteceu com Davi? Nada. Porque o que Jesus quis dizer? Duas coisas Jesus quis dizer aqui. Por que não aconteceu? Porque a lei, como eu falei, era para benefício do homem, não para malefício. A lei visava a necessidade do homem. Existiam regras sim, mas não estavam acima da necessidade urgente humana. Então, e quando Jesus menciona Davi aqui, e ele diz que assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor, o que ele quis dizer? O que Davi fez, eu fiz, porque eu sou o Senhor de Davi. Porque eu sou acima de Davi. Eu sou acima de Davi. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor da lei. Eu sou o Senhor da lei. A lei aponta para Jesus. Ele é a lei. Ele veio para cumpri-la. Então, é o que ele está querendo dizer para eles. Eu estou acima de Davi. Eu estou acima de Davi. Jesus aqui não está abolindo de forma alguma a lei. Jesus aqui de forma alguma está condenando a guarda do sábado, ou seja, o descanso. A guarda aqui é o descanso. É um dia de descanso. Nós não guardamos o sábado em si, mas hoje, domingo, o que nós estamos fazendo? Descansando. Então, a humanidade foi beneficiada por essa lei, porque até hoje o ser humano trabalha 6 dias e tem um dia de descanso. O ser humano trabalha 6 e tem um dia de descanso. Tem gente que trabalha sábado, domingo, de terça a domingo e folga na segunda. Então é um benefício que a lei deu ao ser humano, ao homem, para que ele pudesse descansar e não se fadigar, e não chegar à exaustão e perder a sua vida por causa do trabalho. Então é Deus pensando na humanidade, estipulou um dia de descanso, estipulou para eles um dia de descanso, e nós precisamos descansar, eu e você precisamos descansar.
precisamos dormir melhor, precisamos ter um tempo com a família. E esse dia de descanso era um dia de descanso e de louvor a Deus e de gratidão a Deus pelos 6 dias que Ele deu e que nós conseguimos ter o nosso sustento e estamos de pé. Era um dia de adoração a Deus, de descanso e de adoração a Deus. Como nós fazemos hoje. Como nós fazemos hoje. Hoje, domingo, nosso dia de descanso e de adoração a Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora? Adorando a Deus. Buscando a sua face. Adorando a Ele. Então, as tradições rabínicas traziam uma interpretação equivocada da Torá, do Pentateuco, né? Dos livros de Moisés, da Torá. Então eles traziam uma interpretação deles própria, equivocada sobre a lei. A lei visava o benefício do homem. Para dar um exemplo para a gente, eles, quando era necessário, quando era da vontade deles, quando era, a palavra até sumiu aqui da minha mente, voltou, quando era de interesse deles, eles criavam regras. Mariana, bom dia, paz. Eles criavam regras para burlar a lei. Quando era do interesse, eles criavam regras para burlar a lei. Um exemplo: honra teu pai e tua mãe, mais um mandamento, para que se prolongue os teus dias na terra. Eles guardavam o sábado e impunham regras sobre o sábado, para colocar um jugo sobre o povo. E honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento, ele era quebrado por eles, porque eles instituíram um imposto, o Corban, para deixar de honrar o pai e a mãe. Ou seja, deixa eu explicar melhor. O mandamento de honrar o pai e mãe é o seguinte: é cuidar do pai e mãe na velhice com suas finanças, é sustentar o pai e a mãe. Era obrigação do filho sustentar, honrar. Aqui em Êxodo 20 é sustentar. Honrar não é você obedecer somente, não é você respeitar os seus pais, mas aqui é cuidar dos seus pais financeiramente, porque não existia aposentadoria. Não existia aposentadoria. O homem trabalhava da terra e quando envelhecia não tinha mais forças para trabalhar. O homem não tinha mais forças para trabalhar. E os pais, sem as forças para trabalhar, passariam necessidade, passariam fome. E quem tinha a obrigação de sustentar os pais? Os filhos que estavam na sua juventude, em pleno poder de sustentar os pais, de trabalhar para sustentar, de botar a mão no arado para plantar e colher. Então, o mandamento, olha só, mais uma vez, o mandamento era humanitário, visando o bem do ser humano, o bem do pai e da mãe, o bem dos pais. E eles instituíram um imposto dado ao templo, um imposto que se dizia sagrado. Corban era algo sagrado. E quem entregasse esse algo sagrado ao templo, para benefício do templo, estava, resumindo a história, estava isento de cuidar dos seus pais. Olha o absurdo. Olha a falta de humanidade deles. Quem reivindicasse o Corban era santo. Então, o que é santo
eu entrego só para o templo. Então não tenho mais obrigação com os meus pais. E uma vez ao ano. Entende? Então, a minha obrigação diária eu não tenho mais. Ou seja, eu deixo de bancar o meu pai diariamente, a minha mãe, por um imposto, uma vez lá no templo. Para benefício de quem? Do templo. Do templo que eu digo, dos sacerdotes, daqueles que comandam o templo, porque eles visavam o lucro. E aqueles que faziam isso também visavam o lucro. Também visavam. Porque não queriam sustentar os pais. Então, para isso eles podiam quebrar a lei. E para fazer o bem, não. Para fazer o mal, eles podiam. Para fazer o bem, não. Para fazer o bem, a lei tem que ter algumas tradições, alguns ensinamentos dentro da lei, algumas instruções, melhor dizendo, dentro da lei para se cumprir, para fazer o mal e o bem não. Então é isso que Jesus está combatendo aqui. Ele veio reinterpretar a lei, trazer uma nova interpretação da lei para o seu tempo, para que a lei tivesse o uso pela qual ela foi dada por Deus. Então, Jesus ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Ele estava acima de Davi. Então vamos continuar. Capítulo 3. Melhor, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, para os judeus, duas características muito importantes para eles na religião judaica, que fazia distinção deles como povo escolhido de Deus dos demais povos, era a guarda do sábado, porque como eu falei, os demais povos não tinham isso, não tinham um dia de descanso, trabalhavam sem parar, e a guarda do sábado e a circuncisão. Então, eles guardavam isso com todo empenho, com todo fervor, para dizer o quê? Para os outros? Que eles eram melhores que os outros. Então, eles impunham essas regras sobre o sábado para querer se manter religiosamente melhor que os outros povos. E, de fato, não cumpriam a lei, mas distorciam a lei. Como muitos fazem hoje. Não mudou, né? Não mudou. Para benefício próprio. Nós temos visto aí rolar na internet aí, eu até postei a resposta do pastor Silas Malafaia para esse vídeo desse pastor no Facebook, sobre a teologia liberal, sobre o liberalismo. Um pastor, dito pastor, dizendo que nós temos que reinterpretar a Bíblia. A Escritura ela é inerrante, infalível, ela é a palavra de Deus, e ai daquele que mudar uma palavra dessa Escritura. Se outro evangelho for pregado a quem quer que seja ou por quem quer que seja, seja considerado maldito. É a Escritura quem diz, é a palavra de Deus quem diz. E muitos querem relativizar a palavra de Deus para o benefício próprio, para se manter em pecado. E era o que eles faziam. E é o que se faz hoje ainda. Era o que eles faziam e é o que ainda se faz hoje. Muitos relativizam a Escritura, só falam do amor de Deus. Deus é amor, Deus ama a todos.
de forma igualitária. Deus ama a todos de forma justa e igualitária. Deus ama o pecador, mas esquecem de mencionar que Deus aborrece o pecado. Deus detesta o pecado. Ele ama ao pecador, mas ele detesta o pecado. E ele, além de amor, ele é justiça. E a justiça de Deus se manifesta. A justiça de Deus se manifesta. Então ele é amor sim, mas ele é justiça. O amor de Deus e a justiça andam juntos. Os atributos de Deus andam juntos. Um complementa o outro. Então, o amor de Deus se manifestou aos homens por intermédio de Jesus Cristo, mas é para todo aquele que nele crê, ou seja, obedecer. Crer é obedecer, é obediência, é para andar em obediência, é abandonar a vida de pecado, abandonar os costumes religiosos que trazem sobre si, sobre o ser humano, trazem sobre o ser humano pecado, e viver uma vida pela graça de Deus, por intermédio da graça, sendo santo, ou seja, obediente. Santificação está em obediência, está na obediência. Ser santo, sejam santos, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Sem seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem obediência, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem abandono de pecado, ninguém verá o Senhor. Se você não honra seu pai e sua mãe, passe a honrar, porque senão você não verá o Senhor. Não se iluda, o evangelho é coisa séria, não é brincadeira. Não é brincadeira, o evangelho não é brincadeira, é coisa séria. É coisa séria. Muitos têm relativizado o evangelho. Muitos têm relativizado o evangelho e levado na brincadeira um Deus que é santo. Deus é santo e não coabita com pecado, não coabita com injustiça. Deus não coabitava com esses homens. Eles praticavam injustiça, eles pecavam, eles torciam a lei em benefício próprio e colocavam um jugo pesado sobre o povo. E Jesus diz: colocai as suas cargas sobre mim, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Então, o evangelho não é brincadeira. Então, se você está vivendo um evangelho, está seguindo a Cristo, dizendo que está seguindo a Cristo, que está vivendo Jesus, que aceitou a Jesus, leve a sério, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em cima do muro, ou seja, nem quente e nem frio, o morno, ele será vomitado. Deus tem nojo. Você entende o que é isso? Deus tem nojo daqueles que dizem seguir a Ele, que supostamente seguem a Ele, mas estão em cima do muro. Não se decidem de fato, ou vai ou racha. Ou você é de Jesus, ou você não é. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Sai de si, se porventura você está em cima do muro, sai de cima do muro, porque se você está enojando a Deus. Deus está com nojo de você. Desculpa a expressão, mas é essa expressão, a Bíblia é clara, é essa expressão que a Bíblia usa.
vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, estou com nojo de você. A Bíblia é clara, a Bíblia não usa meio termos. Nós que queremos usar meio termos para camuflar as coisas. Nós, ser humano, e a igreja hoje tem tentado acariciar a ovelha, acariciar. Muitos altares têm tentado acariciar. Eu não vi no Evangelho Jesus acariciando ninguém. Se você vê, por favor, me mostre. Eu não vi os apóstolos acariciando ninguém. Eu vi eles pregando a verdade, e a verdade é em confronto. A primeira pregação de Pedro, ele diz: vocês mataram a Jesus. O Messias que era esperado por nós, ele veio ao mundo, ele foi crucificado e foram vocês que mataram, vocês pecaram, se arrependam. Era uma mensagem de confronto, não era uma mensagem para massagear o ego de ninguém. Eu não vi Paulo fazendo isso nas suas cartas de orientação ou pregando em Atos. Eu não vi Paulo fazendo isso. Muito pelo contrário, Paulo era incisivo, Paulo era colérico, pela santidade, por amor a Deus. Então, se você tem ouvido ou ouve alguém acariciando o seu ego, se a mensagem do Evangelho tem inflado o seu ego e não tem trazido transformação, não é Evangelho. Considere maldito, anátema, não é Evangelho. O Evangelho traz confronto na alma, meus irmãos. O Evangelho traz confronto na alma. Há uma luta interior entre a carne e o espírito. Paulo fala sobre isso. Ele diz: maldito o homem que sou. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que faço é o que eu não queria fazer. Porque há uma luta, uma guerra. O Evangelho é confronto diário. Diário. Nós estamos confrontando com a nossa vontade, com a nossa carne. Nós somos, a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E se nós não confrontarmos com a palavra de Deus a nossa natureza, é a nossa natureza quem vai vencer essa guerra. Quem vai vencer essa guerra? Aquela famosa frase do Facebook é uma verdade. Quem você alimenta mais é que vai vencer. Qual lobo você alimenta mais? É esse que vai vencer. Se você tem se alimentado do Evangelho, das palavras de Jesus, a palavra de Deus traz santificação, traz mudança, traz transformação. Agora, se você não tem se alimentado, meu amigo, sinto muito, sua carne vai vencer, a sua natureza humana vai vencer, a sua natureza humana vai vencer e você vai se tornar legalista, como eles eram legalistas também. Você vai tornar a lei de Deus falha para você. Você vai anular a lei de Deus para você. Ela não vai ter sobre você domínio. Ela não vai ter sobre você valor algum, porque você vai dar vazão às suas necessidades, àquilo que você quer. Vai dar vazão ao seu ego, ao seu eu. Nós somos extremamente egoístas, irmãos. O ser humano é egoísta, só pensa em si. Deus diz lá em Gênesis 6, não mais contenderei com o homem, porque ele é carne, ele é pecado, está em pecado, vive em pecado, E o que nos guarda, nos livra desse pecado? O que nos protege do mal? O que nos faz estar guardados da nossa natureza humana? A sombra do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente. Aqui, ó. Olha o esconderijo do Altíssimo aqui. É a palavra de Deus. Nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Aqui nós estamos guardados. Aqui nós temos salvação. Aqui nós temos libertação. Aqui nós temos cura. Aqui nós temos o cumprimento de... Se nós vivemos, nós temos o cumprimento em nossa vida de todas as boas promessas dessa palavra. Então, não seja legalista. Não seja legalista. Tá amaziado? Case. Case. Você está mentindo? Pare de mentir. Pare de mentir. Você está tendo práticas, está pensando ou está tendo práticas homossexuais? Pare com essa prática, é abominação para Deus. O homem foi feito para a mulher para o homem. É abominação para Deus. A igreja hoje, muitas das vezes, não fala sobre o homossexualismo porque tem medo. Que medo é esse? Deus diz que é abominação, que é pecado. Nós amamos eles. Nós amamos os homossexuais, os bissexuais, não importa o que sejam. Nós amamos a todo ser humano, mas não podemos concordar com a ação, com o ato praticado, com a prática, porque Deus é santo e exige santidade da sua igreja. E posicionamento, posicione-se. Se você não está posicionado em favor da palavra, você está em cima do muro. Você está em cima do muro. Posicione-se. Se coloque em favor da palavra, em favor do evangelho. Não negocie a palavra de forma alguma, como eu falei no Corban. Não negocie, a palavra não tem negócio. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ela, como eu falei, é inerrante, infalível. A palavra não falha. Nós falhamos, a palavra não. Então, por favor, ande em santidade, ande em obediência, busque a santidade, buscar a santidade. Todos os dias, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com meus irmãos, eu não tenho santidade, eu não ando em santidade. É a Bíblia quem diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. E se eu não ando em santidade, eu não vou ver ao Senhor. Eu posso ser abençoado, eu posso ter minha cura, meu milagre, eu posso ter o que for, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E a salvação é para aqueles que creem, que obedecem. Que obedecem. Deus ama a humanidade, Deus ama abençoar aqueles que buscam a Ele, aqueles que pedem. A mulher samaritana foi abençoada. A mulher Ciro-fenícia foi abençoada. A Bíblia não diz que ela seguiu a Jesus. A Bíblia diz que ela foi atrás da bênção, da cura da filha dela. E será que ela foi salva? A Bíblia não diz. Jesus, nós falamos lá em João, quando, multiplicou os pães e os peixes, Jesus fez um discurso duro para eles, e eles falaram assim: duro é o seu discurso, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Todos aqueles homens e mulheres, mais de 5.000 homens e mulheres, foram embora. Eles queriam só as bênçãos. Jesus deixou de abençoar? Não. Teve misericórdia do povo, mas eles não queriam obedecer. Eles só queriam a bênção. E Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Pode ir. Aí Pedro diz: jamais, mestre, não.
Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E essas palavras são palavras para serem obedecidas, vividas, obedecidas. Se eu ouço o Evangelho e a fé vem pelo ouvir. Por favor, fecha a janela, está começando a passar carro aí. Se eu ouço o Evangelho e a fé vem pelo ouvir e eu não pratico, isso não é fé. Isso não é fé. Isso não é fé. É qualquer outra coisa menos fé, porque fé é ação. Fé envolve ação. Fé envolve ação, envolve a prática da palavra. Eu preciso agir. Quando eu ouço, eu ajo em relação ao que eu ouvi. Eu tomo uma atitude. Eu mudo de vida. Eu busco mudar de vida. E se nós não estamos fazendo isso, nós precisamos rever nossos conceitos de evangelho, de cristão. Nós precisamos rever esses conceitos. Porque nós não estamos vivendo Jesus. Então, voltando para cá, para a gente continuar. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos. E outra vez entrou na sinagoga, e estando ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. Estavam observando para ver se ele ia curar no sábado, fazer o bem no sábado, para acusarem ele. Olha só, eles não estavam preocupados em fazer o bem, estavam preocupados em fazer o mal, em acusar a Jesus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou para eles, para os mestres da lei: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Então Jesus pergunta para eles se é lícito no sábado fazer bem ou mal, em relação àquele homem que estava com a mão mirrada. Mas em relação a salvar a vida ou matar, Jesus estava dando uma resposta para eles aos pensamentos deles, que eles estavam pensando em matar a Jesus, descumprindo mais um mandamento: não matarás. O mandamento não matarás ali é um mandamento usado ali em Êxodo 20, é não cometerás assassinato. Essa é a interpretação do mandamento. Não cometerás assassinato. Não matarás é não cometerás assassinato. Até porque se nós vimos os 10 mandamentos, dali do Êxodo para lá, Israel esteve em guerra com os outros povos. E eles mataram muita gente em favor deles, porque se não fizessem isso, eles morreriam. Então, o mandamento é: não cometerás assassinato. E o que esses homens estavam fazendo? Assassinato é algo premeditado. Não é algo em defesa da sua vida, mas é algo premeditado. O que esses homens estavam fazendo? Premeditando a morte de Jesus, querendo assassiná-lo, porque ele estava fazendo o bem e eles o mal. E eles o mal. Versículo 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles ficaram calados. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam.
Ele cura o homem, ele faz o bem no sábado, mas pelo legalismo, pela dureza do coração deles, eles querem matá-lo. E quantos hoje fazem a mesma coisa? Não no sentido literal da coisa de matar, mas matam com palavras. Eu estou falando para crente, tá? A pregação do evangelho aqui é para o povo de Deus, para trazer arrependimento para eles. E a pregação do evangelho é para nós, é para trazer arrependimento ao nosso coração, conserto com Deus. Eu não estou falando para os de fora. Os de fora vão ouvir o evangelho, vão crer e virão. Tanto que aqui os de fora, nós vemos lá em Marcos 2, no paralítico, o de fora, que era o paralítico, creu e foi salvo. O pecado dele foi perdoado. Quem estava dentro da casa com Jesus, se dizia estar com Jesus, era legalista. Tinha outras intenções. Então, boa parte das vezes, o de casa, o crente é legalista. E o de fora não é, ele crê. E ele recebe o perdão de pecados. E se ajunta à igreja e faz parte do corpo de Cristo. E os que estão aqui dentro, por muito mais tempo, pensam que são melhores ou maiores que os outros, que têm algo, que têm herança porque estão aqui dentro. Esqueceram que a nossa herança é Jesus, porque Ele nos escolheu, Ele nos amou, porque Deus amou o mundo, não foi o homem que amou a Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, não foi o homem que amou a Deus. Então, eu não tenho sobre Jesus, nós não temos sobre Jesus direito algum, é Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá. Assim como eles pensavam ter direito a alguma coisa e na verdade não tinham, porque não viviam a lei, não viviam os mandamentos, não amavam ao seu próximo, a lei, ela trazia o entendimento do café. Ame a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Café, coração, alma, força e entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. E aonde está o amor ao próximo aqui? E aonde está o amor a Deus aqui para cumprir a sua lei, que visa o bem-estar da humanidade? A lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável e visa o bem-estar da humanidade. Nós que distorcemos muitas das vezes. Voltando ao assunto, porque o assunto é esse. Estou dentro da casa, pareço estar dentro da casa, mas falo mal do meu irmão, mas calunio o meu irmão, mas faço fofoca. O que é fofoca? Muitos acham que fofoca é falar mal, caluniar. Não é não, é diferente. Fofoca é uma coisa e calúnia é outra. Fofoca, apesar de ser verdade aquilo que acontece ou que aconteceu com alguém, ou aquela situação ser verdade, eu não devo passar à frente. Quando eu passo à frente, isso é fofoca. Quantos fazem isso? Quantos fazem isso? Os fofoqueiros, os maldizentes, não herdarão o reino dos céus. Quantos estão perdidos dentro da casa? Legalistas, porque acham que pegam a Bíblia, vêm para o culto, dão glória a Deus e aleluia, os dons se manifestam, falam em línguas e estão salvos. Não estão. Dom não é garantia de salvação. Eu fazer parte de uma família ministerial, eu ser pastor, filho de pastor, era onde eu ia entrar já, mas já estou entrando. É a continuação aqui. Já estou entrando.
eu ser filho de pastor, eu ser filho de missionária, eu ser irmão, marido de mulher do círculo de oração, pai de pastor, não me garante nada. O que me garante a salvação e as bênçãos de Deus é a obediência, a observância aos mandamentos, à palavra de Deus, ao que Jesus deixou descrito. Isso é o que me garante a bênção de Deus. Eu falei de fofoca e calúnia, né? Calúnia é uma mentira. Fofoca é eu espalhar algo, mesmo que seja verdade, eu espalhar algo. Eu falar algo de alguém, ao invés de eu cortar. E muitos dão ouvidos. E muitos são aqueles que dizem, não, eu não faço fofoca não. Mas ele ouve o fofoqueiro. Ou seja, incentiva esse a disseminar a fofoca, ao invés de cortar. Ao invés de cortar na raiz. Mal se corta pela raiz. Mal se corta pela raiz. Eu estava comentando isso com uma pessoa essa semana. Ninguém, nesse aspecto, nunca veio falar nada comigo. Nós não podemos dar brecha, dar espaço. Dar espaço. Porque quando fala, é preciso cortar. É preciso cessar aquele mal. E o mal só se cessa pela raiz. Ô meu irmão, ou minha irmã, vai se converter. Não é ser arrogante, não é ser grosso não, é zelar pela palavra de Deus. É zelar pela palavra de Deus. Vai se converter, você precisa se converter. Isso é fofoca. E o fofoqueiro não entra no reino dos céus não. Está perdendo sua salvação, hein? E isso não é só com a fofoca, é com N coisas na nossa vida. Nós às vezes damos legalidade para as outras pessoas permanecerem pecando, porque não nos posicionamos em favor da palavra. Então se posicione em favor da palavra. Esses homens aqui se calaram, não se posicionaram, porque estavam com maus pensamentos. Então não faça isso, não se cale diante do pecado, diante do erro. Diante do seu próprio erro, do seu próprio pecado, não se cale, confesse a Deus. Porque aquele que confessa alcança misericórdia. Aquele que confessa alcança misericórdia. Vamos parar também de olhar para o pecado do nosso irmão, achando que o pecado dele é maior que o teu. Muitos dentro da igreja, como eu falei de legalismo, são mentirosos, são fofoqueiros e acham que o adultério é maior que a fofoca, ou que a mentira. E não é. Pecado para Deus é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Existe consequência do pecado. Cada pecado tem uma consequência. Cada pecado tem uma consequência. Mas para Deus, pecado é pecado. Então vamos parar de olhar para o quintal do vizinho e olhar para o nosso. E ver onde nós estamos errando e o que nós devemos fazer. Nós devemos pregar contra o pecado. O que eu estou falando parar de olhar é parar de criticar, é parar de olhar com um olhar crítico, mas sim com um olhar de amor. Quando eu prego contra o pecado é por amor, não é por crítica. Quando nós pregamos contra o pecado, nós devemos pregar por amor, porque nós queremos ver aquela alma salva, aquela vida salva e as promessas de Deus se cumprindo na vida dela. Não porque eu acho que sou melhor e sou santo e ele não é ou ela não é. Não é isso. Nós precisamos pregar santidade, pregar obediência, viver obediência, mas em humildade de espírito, em humildade. Porque também somos pecadores e precisamos nos analisar. Analise o homem a si mesmo. Precisamos nos analisar todos os dias e ver aonde estamos pecando. E se há pecado em nós, Pai, nos ajude a vencer. Nos ajude a vencer. Eu quero vencer, Pai, nos ajude a vencer. Então aqui no capítulo 3, voltando aqui, após isso,
Jesus sai dali, para a gente ganhar tempo, cada horário, Jesus sai dali, retira-se para o mar e uma multidão segue a ele. Ele começa a expulsar demônios, a curar, e uma multidão segue. E daí, vamos partir para o versículo 13, ele elege os seus 12 e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Então, e subiu ao monte e chamou para si. O discípulo na época era que escolhia o seu mestre. E aqui Jesus quebra paradigmas mais uma vez. O discípulo é que escolhia, não, eu vou seguir, igual aquele programa lá, acho que é The Voice, né, amor? A pessoa não escolhe. Eu não vejo não, mas eu cheguei a comercial, de vez em quando eu vejo comercial e percebo. Então, eu não cheguei a ver esse programa não. Mas nesse programa The Voice, a pessoa escolhe quem ela quer seguir ali, qual instrutor ali de música ela quer seguir, que mais combina com ela. Então, era a mesma coisa no passado. O discípulo, ele escolhia o seu mestre. Opa, eu quero escolher esse aqui, ou esse ou aquele outro. Jesus aqui é que nos escolhe. Jesus aqui é quem escolhe, é quem chama. E ele nos chamou pela cruz. Pela cruz ele nos chamou. Aquele louvor, né? Pela cruz nos chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus nos chamou e nós, em humildade, em gentileza, nos aproximamos de Jesus, quebrantados de coração, porque Ele nos chamou, Jesus chamou. E os 12 ouviram e foram. Para quê? Para que estivessem com Ele. Ou seja, relacionamento. Relacionamento. Jesus, o discípulo, ele tem que ter relacionamento com seu mestre. Jesus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, para depois sermos enviados, para depois pregar a palavra. Se eu não tenho relacionamento com Jesus, eu não posso ser enviado, eu não posso pregar a palavra, porque eu só conheço a Jesus quando eu me relaciono com Ele. João 17:3. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que conheçam, ou seja, que tenham relacionamento. A vida eterna e a pregação, ela só pode acontecer quando eu me relaciono com Jesus, quando eu me relaciono com Deus. Quando há um relacionamento sincero, quebrantado do coração do homem com Deus, Ele vai fazer o necessário na nossa vida. O possível, necessário, possível e impossível por nós. E nos dá a garantia da salvação. Então, Jesus é quem chama e nós precisamos ouvir a voz e atender ao chamado e nos relacionarmos com Ele. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então, eles tinham um relacionamento primeiro com Jesus, aprenderam de Jesus e depois foram a pregar. Se você tem relacionamento, já aprendeu? Pregue. Pregue. Jesus já te capacitou para expulsar demônios, curar enfermidades, anunciar as boas novas do reino de Deus. Isso é para
todos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Então a obrigação é nossa, não era só dos apóstolos, não, é dos discípulos, é de todos aqueles que foram chamados por Jesus e ouviram a sua voz e o receberam. Então, vamos continuar. Versículo 20, dá tempo. Há blasfêmias dos... Não vou mencionar os nomes dos apóstolos, vamos adiantar. Há blasfêmia dos escribas, né? E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os ali, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar, manietar, aqui é amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então, o que Jesus está dizendo para eles aqui é que um reino, está dizendo para eles que um reino dividido, ele não pode existir. Se há divisão no reino, esse reino se acaba. Então, como que ele pode expulsar a Satanás por Satanás? Então, ele não expulsa Satanás por Satanás, porque se Satanás fosse expulsar a ele próprio, ele estaria dividindo o seu reino e não existiria. E esse reino não seria real, porque um reino tem os súditos e esses súditos eles cumprem o propósito desse reino. Então ele não pode expulsar em nome de Satanás. E como que ele pode roubar? Ou seja, o que ele está fazendo é tirar as pessoas da mão de Satanás, da mão do diabo. Como que ele pode tirar o ser humano das garras de Satanás se ele não amarrar Satanás primeiro? Se o valente não for amarrado primeiro? Se não for impedido a sua atuação? Ou seja, Jesus está impedindo a atuação do diabo e está agindo em favor do homem. E ele continua, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Então, a blasfêmia que é imperdoável aqui, o que Jesus está dizendo, a blasfêmia que é imperdoável é aquela que é proposital, de forma voluntária. Eles sabiam que só pelo Espírito de Deus que era possível todas aquelas coisas que Jesus estava fazendo serem feitas. Eles sabiam, eles poderiam ter dúvidas sobre o Jesus messiânico, mas eles sabiam que o que Jesus estava fazendo não era pelo poder de Satanás, e eles estavam acusando de forma proposital, de forma intencional. Eles viram os milagres, eles estavam vendo o que estava sendo feito, as palavras de Jesus que estavam trazendo mudança de vida, e eles intencionalmente falaram que ele estava expulsando demônios por Satanás. E é aí que Jesus diz, esse tipo de blasfêmia, ou seja, a dureza do coração, que sabe que é Deus falando, que sabe que é Jesus falando, mas nega
mas nega, essa blasfêmia, ela não pode ser perdoada. Porque, na realidade, a pessoa não quer o perdão, ela está negando o perdão, está negando a Jesus. Eles estão negando a Jesus. Então, quando eu nego a Jesus, quando eu não quero o perdão de Jesus e falo mal desse perdão que foi nos dado na cruz, eu estou negando o sacrifício de Jesus. Se eu nego o sacrifício de Jesus, eu não posso ser perdoado, eu não tenho perdão. Então, é esse tipo de blasfêmia que não tem perdão. Jesus diz, qualquer outro tipo de blasfêmia será perdoado. Ou seja, porque blasfemar é caluniar ou difamar a Deus. Então, quando eu não compreendo, quando eu não entendo e calunio e falo mal de Deus, ou com as minhas palavras, ou com as minhas ações, eu tenho ainda o perdão de Deus, se eu quiser. Agora, quando eu entendo como eles entendiam e conheciam a lei, quando eu entendo e propositalmente eu blasfemo e nego a Jesus de propósito, pelos meus interesses, essa blasfêmia não tem perdão. Porque na realidade é você que não quer ser perdoado, é você que está negando a Jesus, ao sacrifício de Jesus. Vamos continuar. A gente acaba rapidinho. Daqui a pouco vai começar a turminha da Verdade e Graça, na escola EBD Kids. Então, chegaram então seus irmãos, versículo 31, Marcos 3:31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que a família dele são aqueles que obedecem a ele, são aqueles que estão dentro. Percebam que a família de Jesus estava de fora e estava reclamando um direito sobre Jesus. Ele era filho, ele era irmão, e eles estavam querendo que ele saísse de lá. Então Jesus diz: vocês não têm direito sobre mim. Jesus está dizendo aqui: minha sogra, beijo, Eliette. Então Jesus estava dizendo aqui: vocês não têm direito sobre mim por laços consanguíneos, por laços de sangue. Vocês só têm direito a mim por laços de fé, por obediência. Aquele que faz parte da minha família é aquele que obedece. Como eu falei aqui, não é quem é filho de pastor, não é quem é filho de profeta, não é quem é filho de irmã do círculo de oração, não é filho de quem é dirigente de alguma coisa dentro da igreja. Não. Você não tem o direito porque a salvação, porque você é filho de um ou de outro, por laços de sangue, mas pelo laço de fé. Pelo laço de fé. Se não crer, não verá a glória de Deus. Mas se creres, verás a glória de Deus. E crer é obedecer, como eu falei aqui. Os laços de fé estão na obediência. Jesus diz aqui, versículo 35, para a gente finalizar: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Ou seja, faz parte da minha família. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Não aqueles que pensam que estão dentro, que são família de Jesus. Como eu falei aqui já, muitos estão dentro, mas na realidade estão fora do projeto da salvação, do projeto que Deus tem de salvação. Então não fique de fora. Não fique de fora do projeto de Deus, do projeto que Deus traçou
para mim e para a sua vida, projeto de salvação que foi pregado lá na cruz. Pagou os nossos pecados. Os nossos pecados estão sobre Jesus. E se nós cremos, nós receberemos, nós participaremos, tomaremos parte do seu reino. E o reino de Deus, meu amigo e minha irmã, meu irmão e minha irmã, é justiça, é salvação. O reino de Deus, no reino de Deus não há doença. No reino de Deus não há divórcio. No reino de Deus não há drogas. No reino de Deus não há N coisas para o mal, mas sim para o bem. O reino de Deus traz justiça, paz e alegria. Então, se nós verdadeiramente, se a igreja verdadeiramente passar a entender isso, nós viveremos o sobrenatural de Deus, porque estaremos debaixo da governança do seu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós precisamos clamar pelo reino. Nós precisamos viver o reino de Deus em obediência. Amém? Precisamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, do que fazer sacrifício de tolo. Amém? Então, fica essa palavra no dia de hoje, que é obediência. Obediência. Temor a Deus, não legalismo, mas obediência, observância da palavra. Amém? Vamos orar? Vem cá, vamos orar? Vamos orar? Daqui a pouquinho, nossa Escola Bíblica Dominical Kids, coloque o seu filho, a sua filha aí também para assistir. Se não der para assistir agora, Valmir, como as suas filhas ficaram de madrugada, devem estar dormindo agora, ficaram acordadas de madrugada, coloque para assistir depois, porque é importante que os nossos filhos cresçam no conhecimento da palavra, no conhecimento da verdade, tá bom? Para serem cidadãos celestiais e serem cidadãos melhores dessa nossa pátria terrena, para serem cidadãos da pátria celestial e para serem cidadãos melhores nessa pátria terrena. Amém? Vamos orar. Pai do Senhor para a igreja, nossa oração nessa manhã é para que o Senhor ele nos livre de nós, né? Somos seres extremamente pecaminosos, né? E que possamos nos arrepender. Foi pregado nessa manhã sobre arrependimento, foi pregado nesta manhã, não é o nosso cargo, não é o que fazemos, que receberemos a vida eterna, sim um coração quebrantado diante de Deus, que se arrepende dos pecados. O salmista diz, vê se há em mim caminhos maus, né? E nós nessa manhã diremos, Senhor, em mim há caminhos maus, livra-nos, Senhor, da morte eterna, da condenação eterna. E Ele nesta manhã tem te dado a oportunidade de se arrepender. A palavra ela foi pregada, mais uma vez o seu entendimento ele foi aberto e você está tendo a oportunidade nesta manhã. Nós estamos tendo a oportunidade nessa manhã de se arrepender. Amém? Então ore conosco. Pai de amor, bondade, misericórdia. Oramos a Ti, Senhor, te agradecendo pela oportunidade, todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, de arrependimento, oportunidade de confissão. Pai, ninguém pode dizer que não ouviu a Tua palavra. Senhor, Pai, ninguém pregou para mim. Ninguém pode, ó Pai, dizer essas palavras. Porque todos os dias, ó Pai, há alguém falando do amor de Jesus. Todos os dias há alguém, Senhor, falando sobre a condenação eterna, sobre a vida eterna, ó Pai. Porque há uma vida eterna e há, Senhor, a morte eterna. Então que possamos, Senhor, nesta manhã optar pela vida eterna, Senhor, dizendo não todos os dias ao nosso pecado, porque Satanás, né, ele se apresenta todos os dias diante de nós, oferecendo aquilo que está em nós, ó Deus. Nós somos atraídos por coisas que há em nós, mas nesta manhã, Senhor, nós dizemos não ao pecado, dizemos não às coisas, ó Pai, que nos afastam de Ti, dizemos não, ó Pai, a tudo aquilo que nos tira, Pai, da comunhão.
E eu venho te pedir, Pai, juntamente com os meus irmãos, perdoa-nos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados em nós, Senhor, há caminhos maus. Senhor, há tantas coisas, ó Pai, que te entristece, há tantas coisas que te aborrece. Ó Pai, mas o que queremos é provar dessa misericórdia. Queremos provar dessa bondade, ó Pai, todos os dias em nossas vidas. Eu oro, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, reconhecendo, ó Pai, que sem Ti não é nada, reconhecendo que é pecador, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores e somente pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Pai, receberemos o perdão. Através, ó Pai, do nosso arrependimento, de um coração quebrantado, Pai, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, que nesta manhã o Senhor venha perdoar, ó Pai, os pecados. Se porventura alguém nesta hora, ó Pai, fazendo uma oração de confissão, uma oração, ó Pai, te aceitando como Senhor, que Tu venha nesta hora escrever o nome do Teu Filho, ó Pai, no livro da vida. Senhor, que a vida seja transformada, que a partir de agora, ó Pai, desse ato de reconhecimento, deste ato, ó Pai, de confissão, os Teus filhos, ó Pai, aqueles que nesta hora estão levantando a mão dizendo: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, Senhor da minha vida. E a partir de agora, deste momento, será chamado Filho de Deus. Aleluia. A partir de agora, tem o direito de chamar Deus de Pai, como nós temos aprendido aqui. Então, ó Pai, que possamos desejar todos os dias sermos chamados filhos de Deus, perdoados pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. Ó Pai, o Seu Filho foi entregue naquela cruz para perdão de muitos pecados, ó Pai. E nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ser confrontado, Pai, porque a Tua palavra, como foi falado aqui, ela confronta, não dá carinho não, Pai. Toca na nossa ferida, porque enquanto não está machucando, Senhor, nós vamos agindo de qualquer forma, relativizando, Senhor, o Teu Evangelho. Mas quando é tocado na nossa ferida, Senhor, quando nós sentimos a dor, Pai, aí sim traz a nós consciência. Então, muito obrigada pela Tua palavra, Pai, que foi pregada, que trouxe confronto a nós nesta manhã. Te louvamos por tudo. Senhor, dê-nos um restante de dia abençoado na Tua presença. Queremos consagrar e entregar tudo a Ti, ó Pai, daqui a pouquinho, Senhor, a nossa EBD Kids, da mesma forma, Pai, que Seus filhos têm sido alimentados, que possamos, ó Pai, ser responsáveis também pela alimentação espiritual dos nossos filhos, dos netos, dos sobrinhos, enfim, ó Pai, que sejamos nós um canal de bênção para a vida, ó Pai, de muitos. Muito obrigada pela oportunidade. Oramos a Ti, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Se você concorda com essa oração, diga amém. Se você recebe essas palavras, diga amém. Irmãos, fiquem na paz. Daqui a pouquinho, pessoal, está chegando aí a turminha Verdade e Graça. Estamos chegando ao fim. Uma sequência de parábolas que estamos contando para as nossas crianças. E novas histórias que estão contidas aqui, ó, na palavra de Deus, será ministrada para a vida dos seus filhos. Então, seja você um missionário, seja você um instrumento, seja você um meio, seja você o canal para que não só os seus filhos, mas também outras pessoas alcancem essa vida eterna, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, um beijo, fiquem na paz. Beijo, meu povo. Já estamos crucificados com Cristo. Sim. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Compartilhe, irmão. Compartilhe. Não deixe de compartilhar. Verdade. Não deixe de compartilhar. Você não vai... Eu percebo às vezes, parece que certas pessoas têm vergonha em compartilhar o Evangelho. Eu vejo tanta gente assistindo a live e não tem o número de compartilhamentos que tem da quantidade de pessoas que estão assistindo a live. Parece que nós temos vergonha de Deus, do Evangelho. A palavra de Deus diz o que você falou para mim hoje de manhã, mano. Você lembra? Eu falei, foi tanta coisa. Você não lembra, não. Você não lembra, não. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que me confessar... Sim. Termina? Foi ontem à noite, irmão. Foi ontem, né? Foi ontem à noite. Aquele que me confessar diante dos homens,
o Senhor nos justificará e confessar diante do Pai. Aquele que negar, será também negado diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, será confessado diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, será também negado diante do Pai. Às vezes o nosso coração, não estou dizendo que é maldade não, mas às vezes o nosso coração, nós temos vergonha de disseminar, porque o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim se eu compartilhar essa palavra? Tanta gente no meu Facebook aqui, eu sou o cristão 007. Se você não confessar a Jesus, se não souberem publicamente, que é o que vai acontecer hoje aqui também, hoje tem batismo, tá? Confissão pública de fé. Se você não confessar publicamente o seu Senhor, Ele também não vai te confessar diante do Pai, não. Tá bom? Então nos ajude compartilhando. Compartilhe para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem redentora do Evangelho, chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Já estamos crucificados com Cristo. Amém. Agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Paz, um bom domingo, um domingo abençoado. Que Deus abençoe a todos, a sua família, a sua casa. E nunca se esqueça, nem tudo está perdido. Ainda resta esperança, ainda resta salvação. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa salvação. Vem para a graça você também. Vem. Deus te abençoe. Paz. Paz, daqui a pouco.